A mão do volante, a outra no capricho. Eu não jogo mais! Jararaca safada! Esses negros maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Eu sei lá. É isso aí, galera do Apenas Um Canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como está no título do vídeo, e acredito que atraíram para o vídeo isso, as 20 contratações mais caras da história do futebol mundial estarão nesse vídeo. Uma, inclusive, concluída esse ano, e já já nós vamos saber quais são as 20 contratações. Antes disso, eu peço para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal. Claro, se gostarem do vídeo, no final, compartilhem com os amigos para ajudar o canal a crescer. Estamos chegando a uns 1000 inscritos. Se Deus quiser, nós chegaremos lá quanto antes. Agradeço a todos que estão aqui nesse vídeo e vamos lá para chegar rumo a esses 1000 inscritos. E o tema do vídeo é os 20 jogadores mais caros, as vendas mais caras do futebol mundial. Claro que tem o período que foi contratado, também tem a cotação do euro, claro, o valor, mas claro, todas as cotações aqui vão estar em euros, tá? Não vou falar o valor em real. E claro, aqui no link da descrição desse vídeo, a fonte de onde eu tirei essas informações, lá do portal gol.com. Lá tem todas as contratações, estou trazendo aqui em formato de vídeo, tá? Então comentar um pouquinho aqui sobre as 20 contratações, também como que eles estão atualmente, se vingaram ou não, pra gente ver se dinheiro também vale tudo isso no futebol, né? Enfim, vamos começar aqui pelo 20º, e já começa pelo 20º e pelo 19º, porque ambos eram do Ajax, né? E depois daquela campanha histórica do Ajax que chegou até a semifinal da Champions League em 2018, foi aí que a partir de 2019 veio a venda do 20º aqui, que é o De Ligt. De Ligt foi do Ajax para a Juventus por 85 milhões de euros. Ainda não deu muito certo no Juventus, tanto que ele está no Bayern de Munique atualmente, por empréstimo, né, claro, mas não deu tanto certo na Juventus. Lá no Juventus ele também não teve tanto espaço, porque tinha o Chiellini, tinha o Bonucci, então ficou meio difícil pro De Ligt se firmar lá. Vamos ver se no Bayern de Munique ele consegue encontrar novos, se firmar e ser essa grande promessa que ele se prometia, né? Outra que era grande promessa, como eu falei, o 19º, também do Ajax, mas esse foi para o Barcelona, que é o Frank de Jong. Frank de Jong, em 2019 também, foi por 86 milhões de euros para o Barcelona. Claro, se esperava muito mais do De Jong, ainda não atingiu aquele nível. Eu acho um grandíssimo jogador, inclusive fez uma grande Copa de 2022. Não sei, ele não estava com tanto espaço no Barcelona. Claro, muito mais pela ascensão aí do Pedro e do Gavi também, mas eu acredito que é um grande jogador. Para mim teria espaço naquele Barcelona, como eu não sou técnico, enfim. Vamos ver se ele ainda continua no Barcelona, né? Tava muito especulado ele sair para o United, acabou ficando, vamos ver se ele consegue se firmar no Barcelona, né? 18º dessa lista, uma contratação interna, né? Como eu digo, interna, ali na Inglaterra. Foi o Harry Maguire, saiu do Leicester City para o Manchester United também em 2019 por 87 milhões de euros. A gente sabe que o Manchester United quis ter o seu Van Dijk ali, digamos, né? Depois do Liverpool fazer a contratação do Van Dijk, o Manchester United, inspirado por um zagueiro, contratou o Maguire. Fez uma boa Copa, né, de 2022, mas não tanto que não está tão bem, que é reserva atualmente hoje no United. Se especulou até de sair para voltar para o próprio Leicester, mas acabou que ele ficou, o técnico do Ten Hag pediu para ele ficar. E eu acredito que ele saia do United ao final dessa temporada. Não se traduziu em campo, né? É um zagueiro muito pesado, né? Não acho ele tão bom, não estaria pelo menos no meu time, né? 17º dessa lista, Neymar, que estava no Santos no período, então com a transferência do Brasil, né? Estava no Santos e foi para o Barcelona em 2013 por 80 milhões de euros, tá? A gente não tem, o Neymar vai aparecer nessa lista um pouco mais para frente, tá bem lá na frente, mas o que ele fez no Barcelona foi inquestionável, né? Um dos melhores jogadores no Barcelona, até se questionou em 2015 se ele era o melhor do time ou não. Mas ganhou a Champions e conquistou a Liga, a Copa do Rei pelo Barcelona. Foi um grandíssimo jogador e foi uma ótima contratação do Barcelona, deu retorno.
pelo menos ali no Barcelona, né? 16º, o Higuaín saindo do Napoli, contratação interna também, né? Tava na Itália, saiu do Napoli para a Juventus, depois de ter feito uma campanha histórica ali no Napoli, também ter feito, sendo recordista de gols numa única temporada pelo Napoli no campeonato italiano. Em 2016, essa transferência por 90 milhões de euros, ele foi para a Juventus. E aí, a gente sabe que na Juventus, né, eu acho que ele deve até se arrepender, né, de ter saído. Claro, ele ganhou, conquistou a Série A, mas não foi aquele mesmo Higuaín que outrora foi no Napoli, aquele recordista, aquele artilheiro que ele tinha sido. Enfim, depois disso só foi decaindo até encerrar a carreira recentemente aí no time do Beckham, na MLS, no Inter Miami. 15º dessa lista, ele vai aparecer aqui mais de uma vez, mas ele está aparecendo aqui agora, que é o Cristiano Ronaldo, em 2009, quando ele saiu do United e foi para o Real Madrid por 94 milhões de euros. Preciso falar ou a história tá aí para vocês? 4 Champions, maior artilheiro do Real, La Liga, não tenho o que falar, né? Quantas bolas de ouro ele ganhou? Acho que 4, 5 pelo Real. Tá aí, né? Então a história tá contada, não precisa nem eu recitar. Então uma ótima contratação no Real Madrid, essa sim se traduziu muito bem em campo. 14º, esse pode ser que ainda tá sendo muito criticado, que é o Antony, tá? O Antony, por que ele está sendo criticado? Até algumas partes da mídia inglesa e até ex-jogadores do United que estão criticando o desempenho do Antony. Até o Ferdinand, que é o zagueiro histórico do United, criticou ele recentemente. Mas claro, essa transferência foi concluída em 2022, ele está se firmando, é a temporada de firmação dele esse ano, né, no Manchester United. Então ele saiu do Ajax, né, em 2022, como eu falei, por 95 milhões de euros, e agora chega no United, chegou temporada de firmação. Então vamos dar esse tempo para o Antony, por mais que ele esteja criticado, ele precisa também ter a ambientação, conhecer a Premier League e está se adaptando. Então essa contratação não tem muito o que falar. Pelos jogos que eu vi, jogou bem. Eu não acompanhei, eu acompanhei só 2 jogos depois que ele chegou, principalmente um jogo que jogou contra o City, que ele jogou bem, e o Manchester United ganhou do City naquele jogo. Que já fazia tempo que não ganhava. Enfim, não acompanhei, mas quem acompanhou deu uma criticada aí, mas vamos ver. Ele ainda, como eu falei, temporada de firmação, acredito que vamos ver agora a segunda metade da temporada dele, e também a próxima temporada é uma contratação que ainda pode dar muito retorno por United. Aguardemos. 13º dessa lista, Bale, tá? No Bale, que estava no Tottenham em 2013 e foi para o Real Madrid por 101 milhões de euros, tá? De acordo com a contação lá do tempo, né? Eu vou colocar só em euros, que aí fica mais fácil, não vou trazer para o real, porque, por exemplo, a transferência do Neymar em real já não seria a mesma que hoje, a do Bale também. O valor do euro mudou, mas colocando em euros, o tópico que está nessa lista é a cotação do tempo. Por 101 milhões de euros, o Bale foi para o Real Madrid. Claro que muitos vão questionar, por exemplo, ele tem mais gol que o Zidane na história do Real Madrid, não que ele seja mais jogador que o Zidane, nem perto disso. Fez gols nas finais da Champions League, foi decisivo até certo momento para o Real Madrid, mas ele poderia ser bem mais do que ele foi, né? Essa é a questão do Bale, principalmente nessa reta final. A gente lembra muito mais dessa reta final, questão de estar muito focado ali com o golfe, cochilando até no banco lá do Real Madrid. A gente lembra muito mais dessa parte final. Foi decisivo, mas poderia ter sido bem mais. Eu acho que foi um valor, um investimento que se pagou ali pelo que ele fez, principalmente ali nas finais da Champions League. Então, não foi um dinheiro tão mal investido assim pelo Real Madrid, né? Enfim, fim de carreira melancólico, ele que se aposentou, anunciou a aposentadoria esse ano, né? 12º, o Pogba, né? O Pogba que estava na Juventus em 2016 e foi para o United por 105 milhões de euros. E aí, né? É um jogador que a gente sabe que na seleção, tanto que ele fez uma grandíssima Copa de 2018, na Copa que a França foi a campeã, e sempre jogou muito pela França, mas no United sempre foi de altos e baixos, e muito mais baixo do que alto, tanto que ele saiu
do United de graça, voltando para a Juventus, agora que tinha assinado um pré-contrato com ele. E também na Juventus não está jogando muito bem, tudo bem que ele está em lesão, está voltando aí da lesão, mas no United não, como eu falei, muitos altos e baixos, mais baixos, por isso que ele saiu pelas portas dos fundos no United, então foi um investimento que não deu muito certo, né? 11º, o outro investimento também que não deu muito certo, né? O Lukaku, né? O Lukaku estava na Inter de Milão em 2021 e voltou para o Chelsea, né? Voltou para a Premier League por 113 milhões de euros. Ele que quis voltar para a Premier League, já teve passagem ali pelo United também, para querer se provar, né? Ele que tinha feito uma grandíssima temporada 2020-2021 pela Inter de Milão, quis se provar e não deu muito certo, né? A gente sabe que não deu muito certo, tanto que ele foi emprestado pelo Chelsea novamente pela Inter de... foi emprestado pelo Chelsea para a Inter de Milão novamente. Voltou agora para o futebol italiano. Esse não tá fazendo uma boa temporada porque também tava em lesão. Então tá voltando de lesão. Não fez uma boa Copa também, justamente por causa da lesão. Mas no Chelsea foi um investimento que não deu certo, né? Falar em investimento que não deu certo, o 10º dessa lista não deu nada certo, né? Conterrâneo também do Lukaku da Bélgica, que é o Eden Hazard, abrindo o top 10 aqui. Ele foi do Chelsea para o Real Madrid em 2019 por 115 milhões de euros. Mas tá aí também, como alguns não precisam nem explicar muito a história, né? A história tá aí, né? Foi pro Real Madrid, ele que era um dos melhores jogadores do mundo, tá? Eu até critiquei muito o Hazard, mas depois que eu comecei a acompanhar um pouquinho mais no Chelsea, ele jogava demais no Chelsea. Na Bélgica também ele jogou demais, a Copa de 2018 que ele fez foi espetacular, mas, né, veio com a missão aí de substituir o Cristiano Ronaldo, e a gente sabe, né, atualmente reserva, e já tá especulando que seja a última temporada dele. A partir de junho pode estar fora do Real Madrid. Não sei se para o primeiro escalão da Europa. Pode ser para um time B da Europa ou até para a Arábia Saudita. Esse é o fim do Hazard, para você ver como esse investimento do Real Madrid não deu muito certo. O investimento do Vinícius Júnior foi mais baixo, né? Foi 45, né? E o Vinícius Júnior fez o gol da final da Champions do ano passado. Às vezes o dinheiro não se traduz em campo, né? 9º lugar, falei que ele ia aparecer aqui de novo, Cristiano Ronaldo, agora sim, saindo do Real Madrid, e aí a gente discute se foi uma boa escolha, saindo do Real Madrid, indo para a Juventus em 2018 por 117 milhões de euros, ainda rendeu muito para o Real Madrid, né? Já está com 33 anos, mas já tinha ganhado 4 Champions, ganhado suas bolas de ouro, ganhado suas La Ligas, fez história no Real Madrid, como a gente já comentou. A decisão dele sair ainda é muito questionada até hoje. Eu acredito que ele quis sair para se provar e ajudar a Juventus também nesse projeto vencedor. Não conseguiu, né? É claro que ele foi artilheiro na Juventus do campeonato italiano, ganhou o campeonato italiano, mas é a mesma coisa que a Série A, né? A Série A não, que a Ligue 1 pelo PSG. A Juventus já veio de uma dinastia, ganhou 9 seguidos italianos. Então ganhar italiano era mais do mesmo. Tudo bem, ele ganhou. E uma temporada, ele ficou 3, né? E uma só ele foi artilheiro da Série A. Enfim, né, o grande objetivo que era a Champions, eu sei que não dá pra você mirar e falar assim, vou trazer o Cristiano Ronaldo, vou ganhar, é certeza, mas era a ideia da Juventus, não conseguiu. Então, para ganhar o italiano era mais do mesmo, tanto que ele saiu até que meio culpado por esse momento de crise da Juventus. Então, foi uma contratação que, digamos, não sei se foi fracasso, mas foi triste, né, por ele. Assim, a gente sabe que a Juventus, né, não é um clube, já ganhou, já faz mais de 20 anos que não ganha Champions League, e é um clube que não mira muito isso, né, não monta clubes muito vencedores. Por exemplo, chegou em 2 finais, né, perdeu em 2015 para o Barcelona e perdeu em 2017 para o próprio Real Madrid. E aquele time, por exemplo, de 2015, eu acho que se tivesse um time naquele nível para o Cristiano Ronaldo, pode ser que ele ganharia a Champions, porque trouxeram ele e não montaram um time competitivo para ele. Acharam que ele ia carregar o time, um jogador só não faz verão. Não que o time era tão ruim, mas, por exemplo, em 2015 você tinha o Tevez, você tinha o Pirlo, você tinha o Pogba, você tinha o Buffon no gol, você tinha ali o Chiellini e o Bonucci no auge das suas carreiras. Então, se você já tem um Pirlo e um Bonucci ali no meio, o Marquinhos
foi um jogador mediano, mas jogava bem naquele meio campo. Talvez, por exemplo, se colocasse o Cristiano Ronaldo naquele ataque da Juventus de 2015, junto com o Tevez ali, com aquele time, Pirlo fazendo o controle do meio campo, eu acho que, quem sabe, né? Não montaram um time tão competitivo para ele, então foi tá sendo melancólico, né? Porque depois que ele saiu da Juventus, United, hoje está na Arábia Saudita, meio melancólico esse fim de carreira do Cristiano Ronaldo. Enfim, oitavo lugar, né? E aí no oitavo é uma contratação que não concordo com os valores, que é o Jack Grealish, tá? Ele estava no Aston Villa, mais uma contratação interna ali na Inglaterra. Estava no Aston Villa e foi para o Manchester City após uma grande temporada que ele tinha feito, sendo decisivo pelo Aston Villa em 2020. Ele foi para o Manchester City em 2021 por 117 milhões de euros. Esse foi o valor pago para o City. Se o Grealish fosse comprado por 50 milhões de euros, ninguém estava questionando ele hoje. Mas o problema é que ele até o momento, ele era a contratação mais cara da Premier League. Só perdeu para o sexto dessa lista aqui, que agora é o primeiro da Premier League, e nós já vamos comentar. Mas ele era até então o mais caro, é o segundo agora mais caro da história da Premier League. E o oitavo nessa lista aqui. E ainda não rendeu. Ele chegou na temporada do 2021-22 pelo City, não fez uma grande temporada, tudo bem, uma temporada de adaptação. Nessa temporada até que está jogando um pouquinho melhor, mas nada do que foi investido nele, tanto que teve a especulação que o City tentou trocar ele pelo Rafael Leão do Milan. Tentou ou teria feito essa consulta para o Milan fazer essa troca, que seria ótimo para o City, né? Você tem o Rafael Leão que joga muito mais que o Grealish. Mas talvez se ele fosse comprado por menos, não estaria sendo tanto questionado. O problema foi o valor que foi gasto, né? 117 é muito dinheiro e pouco retorno, que é o que está dando o Grealish. Vamos ver, tem história ainda para escrever. Sétimo lugar é o Griezmann, que estava naquele período no Atlético de Madrid, em 2019 isso, e foi para o Barcelona por 120 milhões de euros, naquela luta do Barcelona por encontrar o substituto do Neymar. Esse não foi o Griezmann. Muito altos e baixos também no Barcelona, mais baixos. Alguns relampejos aí daquele Griezmann do Atlético de Madrid. É o mesmo caso do Pogba. Jogou muito bem, fez uma grandíssima Copa de 2018, melhor jogador daquela França. Principal jogador daquela França, inclusive, fez uma grandíssima Copa também em 2022, então pela França, inquestionável. Pelo Atlético de Madrid na primeira passagem também inquestionável, jogou bastante. Agora pelo Barcelona, pode ser por conflitos internos ali, ele chegou até a dar uma declaração que alguns jogadores tinham ciúmes por ele ter Copa e os outros não. Agora não tem mais esse problema com o Messi, mas ele não rendeu o que rendeu para o Barcelona, tanto que está emprestado aí com opção de compra para o Atlético de Madrid. Não sei se o Atlético de Madrid irá exercer ou ele volta para o Barcelona. Tá esse impasse, para você ver que tanto que não deu certo. Como eu tinha falado anteriormente do Grealish, né, que era a contratação mais cara, ele perdeu essa posição na Premier League, né? Ele perdeu para o Enzo Fernandes, que virou a maior contratação da Premier League e é a sexta maior contratação da história do futebol. O Enzo Fernandes, que estava no Benfica, essa transação foi concluída esse ano, em 2023, estava no Benfica e foi agora para o Chelsea por 121 milhões de euros. Uma grande contratação, um dos melhores jogadores da Copa. Foi tanto que depois que ele pegou a vaga de titular, não saiu mais e ganhou a revelação da Copa do Mundo. É um grandíssimo jogador. Desde quando estava lá no Defensa e Justiça, foi para o River, foi muito rápido, né? Defensa e Justiça, River, Benfica e agora Chelsea. Deu um salto na carreira muito grande e jogou e fez uma grandíssima Copa. Justificou entre aspas, né? Eu acho que é um valor muito alto, né? O Benfica conseguiu uma grande grana aí e não pagaria isso, tá? É um grande jogador, mas eu não pagaria isso. Acho que foi um valor muito alto. Vamos ver se ele vai dar retorno. Ainda tem esse, não pode nem comentar muito. Comento pelo que ele fez na Copa, mas no Chelsea ainda não fez nenhum jogo, né? Vamos ver qual a história que ele vai escrever, né? Quinto lugar, João Félix, também do Benfica.
estava no período em 2019 e foi para o Atlético de Madrid por 127 milhões de euros. Nunca foi aquela promessa e nunca vingou ser aquela promessa que prometia no Benfica, tanto que ele foi emprestado do Atlético de Madrid para o Chelsea. Vai jogar junto com o Enzo Fernandes agora. Tá com opção de compra, pode ser que fique no Chelsea, pode ser que retorne para o Atlético de Madrid. Saiu a notícia que ele não teve um bom relacionamento com o Simeone. Fez uma estreia pelo Chelsea péssima, foi expulso no primeiro jogo. Vamos ver se na Premier League ele consegue, né? No Atlético de Madrid eu também acho que o esquema não ajuda muito ele, mas ele também não se ajuda muito. Achei que o investimento também foi mal feito, né? Tanto que foi emprestado. Quarto lugar, esse investimento também foi péssimo, né? Tá aí a história. Coutinho, que estava no Liverpool em 2018 e foi para o Barcelona por 135 milhões de euros. Não conseguiu jogar no Barcelona. Eu não digo que nem viveu de altos e baixos, porque ele não conseguiu nem ser 50% daquele Coutinho que ele foi no Liverpool. O Klopp pediu para ele não sair. Ele saiu. O Liverpool ganhou a Champions League no ano seguinte sem ele e depois também a Premier League. Talvez hoje, olhando para trás, ele possa se arrepender, mas agora já é tarde demais. Não se traduziu, tanto que ele voltou para a Premier League, mas para o Aston Villa, e está especulado aí de ser emprestado para o Vasco, para o Corinthians ou para outros times do escalão B ali da Europa. Enfim, o Barcelona não conseguiu, entre aspas, nem conseguiu recuperar um investimento feito, foi altíssimo, né? Top 3. Esse aqui foi um investimento altíssimo também do Barcelona feito ao Dortmund em 2017. Por 140 milhões de euros, o Barcelona trouxe o Dembélé, que estava no Borussia Dortmund, uma grande promessa no tempo, mas nós já estamos no ano de 2023, já se passaram aí mais de 5 anos esse ano, e o Dembélé ainda não traduziu esse investimento, não conseguiu traduzir em campo. Claro, ele tem alguns momentos aí de altos, mas é muito mais baixo do que alto. E aí o investimento do Barcelona não se traduziu. Ele ainda está no Barcelona, se especulou muito de sair, ainda está no Barcelona. Vamos ver se ele consegue sair, fazer alguma coisa, ainda dar um tipo de retorno financeiro ao clube. Um retorno que eu digo financeiro é conquista de título. Ainda não, né? É a mesma história do Griezmann. Foi aquela busca incansável para encontrar aí o substituto do Neymar, que não deu muito certo, né? Segundo lugar, o primeiro aqui, as duas contratações, o segundo e o primeiro foram do PSG, tá? Mas primeiro aqui, o segundo lugar, Mbappé, que em 2017 estava no Mônaco e foi para o PSG por 180 milhões de euros. O Mbappé está a 3 gols, se eu não me engano, de ser o maior artilheiro da história do PSG. Já ganhou Ligue 1, já vendeu bastante camisas. Eu acho que o retorno do Mbappé é grande, tá? Diferentemente do primeiro, que também é do PSG, nós já vamos comentar. Claro que a grande ambição do PSG é a Champions, mas pelo que o Mbappé está fazendo, pelo que ele representa, ganhou a Copa do Mundo, jogando pelo time do país, né? Pode isso seja mais representativo para o PSG, e ele se tornou um cara que vende bastante. A marca Mbappé hoje está bastante forte, né? Ele vai se tornar, vai passar o Cavani e ser o maior artilheiro da história do clube. Pode ser que o investimento já tenha sido recuperado, eu acho que sim. Mas o grande objetivo ainda não foi conquistado, que é a Champions, como esse também não conquistou. Primeiro dessa lista, Neymar. Tá? Neymar, que estava no Barcelona em 2017 e o PSG foi lá e pagou a sua multa rescisória de 222 milhões de euros. Traduzindo em real, chegou a 1 bi, um grandíssimo investimento. Claro, tem todo o dinheiro ali do Qatar por trás, mas que grande investimento. E aí, o que eu falei, por que eu fiz a comparação aqui com o primeiro? Porque o Neymar veio para ser o grande líder desse projeto. A gente sabe que hoje o time já tem Messi, já tem o próprio Mbappé, mas o pontapé, claro que não foi com o Neymar, né? Desde quando o PSG foi comprado, passou o Ibrahimovic,
Passou o Beckham, teve o próprio Cavani, teve outras estrelas atrás desse objetivo, mas depois, a partir do valor investido no PSG, 222 milhões de euros, veio o Neymar para conquistar esse grande objetivo. Eu não posso falar que o Neymar foi um fracasso, né? Ele ainda está no PSG, ele pode conseguir levar o time à conquista da Champions, ele ainda está lá, ele pode escrever essa história. Mas até o momento, não digo que foi um fracasso, mas também não teve sucesso, porque para ganhar a Ligue 1, o arroz com feijão, o Ibrahimovic e outros que veio antes disso, desses investimentos altos do PSG já estavam ganhando. Então a grande conquista, a grande obsessão era sim a Champions League e continua sendo. Claro que eles trouxeram o Messi para isso também, né? O Mbappé tá para isso também. Então tem esse trio mágico lá para isso. Não posso jogar tudo em cima do Neymar, mas ele que foi o grande líder desse projeto. Não vou colocar como fracasso, mas também não vou colocar como sucesso. Vamos dizer ali um arroz e feijão, que é só a Ligue 1 é isso para mim, arroz e feijão. Posso falar que o Mbappé ou até o próprio Messi é um fracasso? Não. O retorno do Neymar é maior do que o do Mbappé? Não sei. Eu acho que o Mbappé consegue dar um retorno maior, porque a marca Mbappé, claro, o Neymar vendeu muita camisa, o Mbappé vendeu também bastante camisa. O Mbappé vai se tornar o maior artilheiro da história do clube, pode ainda ganhar Champions. O Messi, segundo eu vi aqui até uma matéria no GE, que eu vou deixar aqui no link da descrição, o Messi já vendeu mais de 1 milhão de camisas, ele bateu o recorde que era do Mbappé e do Neymar juntos, que era em uma temporada os dois venderam 1 milhão de camisas. O Messi bateu esse recorde sozinho, né? Então o Messi já deu, por exemplo, um retorno aí financeiro, principalmente porque o Messi veio de graça, o Messi não teve nenhum desses investimentos. O Messi pode ganhar Champions junto com eles, e aí, claro, aí vai ficar pra história, eles conquistando a primeira Champions League, e aí o Neymar, a gente volta pra falar diferente do que eu tô falando aqui. Mas, como eu comentei, é diferente do que eu falei dele lá no Barcelona, né? No PSG pode até ter números bons, pode até ter, eu não sei dizer quantos gols e assistências ele tem, mas não vai significar muito, né? Não vai significar muito lá na frente, isso não vai significar muito. Enfim, nem todas claro, a gente teve exemplos aqui como o Cristiano Ronaldo, 2 vezes, ele do United pro Real que deu muito sucesso, ele do Real para a Juventus que não deu muito sucesso. A gente tem esses exemplos, o Coutinho, vários exemplos que dinheiro, a maioria aqui dessa lista, que dinheiro não se traduz em... essa foi a maioria. Desse top 10 aqui, olhando aqui, a gente já tem o Hazard, a gente tem o próprio Ronaldo, o Grealish, o Coutinho, o Dembélé, né? Então dinheiro nem sempre a frase clichê nem sempre traz felicidade, ou nem sempre traz resultado em campo, né? Enfim, o que vocês acharam, pessoal, desse vídeo? O que vocês acharam das 20 contratações mais caras aí? Que vocês fariam diferente também se vocês fossem os gestores do clube ou tivesse a decisão dos jogadores na mão? Deixa aí nos comentários. Obrigado por mais esse vídeo, um abraço, até mais, tchau!